Hello guys, meu nome é Bruno Lohan e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o enough. Bom, enough significa suficiente em português. E basicamente nós podemos usar o enough em duas situações, para quantidade e intensidade. Por exemplo, se eu falo o seguinte, I have enough money. Eu tenho dinheiro suficiente. Nesse caso, eu estou usando o enough para quantidade. Mas eu também posso usar o enough para intensidade. Por exemplo, se eu quero falar o seguinte, olha, this coffee is hot enough. Esse café é quente o suficiente. Bom, o enough então significa suficiente, ele é muito tranquilo, ele é muito simples de ser usado. A questão é que tem algumas regrinhas que nós temos que usar para qual a posição que nós vamos colocar o enough na frase, ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, se eu quero falar o seguinte, he can't buy a sandwich. He hasn't got enough money. Ele não pode comprar um sanduíche, ele não tem dinheiro suficiente. She can't reach the shelf. She isn't tall enough. Ela não consegue alcançar a prateleira, ela não é alta o suficiente. Bom, veja bem, nas duas frases aqui o enough significa suficiente. Só que a questão é a seguinte, sempre lembre dessa regra, ok? Eu vou usar o enough e logo depois eu vou usar o substantivo. Se eu tiver um adjetivo, eu vou colocar o adjetivo antes do enough. Então, veja bem, olha, enough money, dinheiro suficiente. Então, dinheiro, money é substantivo, eu vou colocar depois do enough. Tall, alto, alta, é um adjetivo. Se for um adjetivo, eu vou colocar então antes da palavra enough. Essa que é a regra principal em relação ao enough, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Is there enough sugar in your coffee? Yes, thank you. Então, tem açúcar suficiente no seu café? Sim, obrigado. We wanted to play football, but we didn't have enough players. Nós queríamos jogar futebol, mas nós não tínhamos jogadores suficientes. Why don't you buy a car? You've got enough money. Por que você não compra um carro? Você tem dinheiro suficiente. Tá vendo que aqui, ó, de amarelo enough, e logo depois de verde nós temos aqui as frases, nós temos as palavras que são substantivos, ok? Bom, é o seguinte, eu também posso usar, vamos ver aqui outros exemplos que eu também posso deixar o enough no final de frase, sem nenhum problema. Veja bem, I've got some money, but not enough to buy a car. Então, eu tenho dinheiro, mas não o suficiente para comprar o carro. Mas não o suficiente o quê? De não ter dinheiro. Então, ou seja, não há necessidade de eu repetir aqui a palavra money. Would you like some more tea? I'm sorry. Would you like some more to eat? Você gostaria de mais alguma coisa para comer? No, thanks. I've had enough. Não, eu já comi o suficiente. O suficiente o quê? O suficiente comida. Não tem necessidade de eu explicitar que é food, comida. You're always at home. You don't go out enough. Você está sempre em casa. Você não sai o suficiente. Ok? Então, tá vendo? Ó, o enough, eu posso deixar o enough sozinho, sem nenhum problema. Agora que nós temos alguns exemplos com o adjetivo antes. Então lembra, substantivo vem depois, adjetivo vem antes da palavra enough. Shall we sit outside? No, it isn't warm enough. Então nós deveríamos sentar lá fora? Ah, não, não está quente o suficiente. Can you hear the radio? Is it loud enough for you? Então, você consegue escutar o rádio? Está alto o suficiente para você? Don't buy that coat. It's nice, but it isn't long enough. Então, não compre aquele casaco. Ele é legal, mas não é longo o suficiente. Então, para ficar bem tranquilo, a regra, memorize assim, olha, o enough mais o substantivo ou o adjetivo mais o enough, ok? Então, por exemplo, enough money, enough time, enough people, ok? Então, dinheiro suficiente, tempo suficiente, pessoa suficiente. Tall enough, good enough, old enough. Então, o adjetivo vem antes, né? Então, alto o suficiente, né? Bom o suficiente e velho suficiente. Agora, uma coisa muito interessante é que nós temos o enough com uma estrutura que a gente pode seguir. Como assim? Por exemplo, veja bem, eu posso falar o seguinte, olha, enough for, suficiente para,
alguém ou alguma coisa. Somebody or something. Por exemplo, se eu falo o seguinte, olha, this pullover isn't big enough for me. Então, esse pullover, né, essa blusa de frio, ela não é grande o suficiente para quem? Para mim. Enough for me. I haven't got enough money for a car. Eu não tenho dinheiro suficiente para quê? Para um carro. Então, for me, para uma pessoa. For a car, para alguma coisa. Nesse caso, para um carro, ok? Também posso usar de outra forma. Veja bem. Enough to, ok? Então, suficiente para. Para o quê? Para fazer alguma coisa. Então, veja bem. I haven't got enough money to buy a car. Então, eu não tenho dinheiro suficiente para quê? Para comprar um carro. Is your English good enough to have a conversation? Então, o seu inglês é bom o suficiente para o quê? Para ter uma conversa, ok? Então, veja bem, vamos voltar aqui, olha. Quando você quer falar suficiente para alguém ou alguma coisa, ok? Ou seja, substantivo, vocês vão usar o for, ok? Quando você quer falar que é suficiente para fazer alguma coisa, ok? Ou seja, verbo, nesse caso, então, você vai usar a preposição to. Dá só uma olhada numa outra expressão. Por exemplo, enough for, então, suficiente para, aí dessa vez eu juntei os dois, ok? Enough for, suficiente para alguma coisa ou alguém, fazer alguma coisa, to do something. Então veja bem, olha, there aren't enough chairs for everybody to sit down. Então, não tem cadeiras suficientes for everybody, para todo mundo fazer o quê? To sit down, ok? Então lembra disso. Enough for é para o for, a preposição for é para alguém ou para alguma coisa. E o to é para fazer alguma coisa, ok? Agora, vamos ver aqui algumas cenas de séries e filmes para a gente ver isso aqui na prática. Almost saved up enough money for college and then slowdown hit. You got enough people today. That's not enough. Yeah, well, not slow enough, huh? Bom, e aqui nós temos as seguintes frases. I almost saved up enough money for college and then slowdown hit. Então eu quase juntei todo o dinheiro suficiente para a faculdade, mas então a desaceleração, então a crise me pegou. You got enough people to dig. Então você tem pessoas suficientes aí para cavar. That's not enough. Isso não é o suficiente. Yeah, well, not slow enough, huh? Bem, não tão devagar, né? Não devagar o suficiente. Vamos ver aqui, vamos analisar algumas coisas, ok? I almost saved up enough money for. Então olha para você ver. Enough. Money é substantivo, então lembra que o substantivo vem depois. E se a gente tem o for, lembra que o for a gente usa para alguma coisa, um substantivo. Nesse caso aqui é college. Logo depois, enough people to dig. Então, enough people é substantivo, né? E para fazer alguma coisa, para cavar, né? To dig. That's not enough, isso não é o suficiente, eu posso deixar o enough sozinho, ok? E aqui, olha, not slow enough. Então, slow, devagar, é um adjetivo. Então, lembra que o adjetivo vem antes, ok? Vamos ver as cenas novamente. Almost saved up enough money for college and then slowdown hit. You got enough people today. That's not enough. Yeah, well, not slow enough, huh? Bom, agora nós vamos praticar com os exercícios. Então não esqueça de dar um pause no vídeo, tente fazer os exercícios sozinhos e logo depois dá uma olhada nas respostas, ok? Bom, vamos lá. Look at the pictures and complete the sentences using enough plus one of these words. Money, chair and wind, ok? Vamos ver as respostas. He hasn't got enough money. Ele não tem dinheiro suficiente. There aren't enough chairs. Então, não tem cadeiras suficiente. There isn't enough wind. Então, não tem vento suficiente. Look at the pictures and complete the sentences. Use one of these adjectives in plus enough. Então, agora vai ser adjetivo primeiro. Vamos ver aqui.
She isn't tall enough. Ela não é alta o suficiente. The car isn't big enough. O carro não é grande o suficiente. Her legs aren't long enough. Então, as pernas dela não são longas o suficiente. Complete sentences using enough with one of these words. Big, eat, fruit, loud, old, prax, sugar, time, tired. Então nós temos aqui, ó, grande, comer, fruta, loud é alto, old, velho, prax é praticar, sugar, açúcar, time, tempo e tired, cansado. Bom, então vamos às respostas. Vamos lá. Is there enough sugar in your coffee? Yes, thank you. Então, tem açúcar suficiente no seu café? Sim, obrigado. Can you hear the radio? Is it loud enough for you? Então você consegue escutar o rádio. Está alto o suficiente para você? He can't leave school if he wants. He's old enough. Então, ele pode sair da escola se ele quiser. Ele está velho o suficiente. Did you have enough time to answer all the questions in the exams? Então, aqui, você teve tempo o suficiente para responder todas as perguntas na sua prova. This house isn't big enough for a large family. Então, essa casa não é grande o suficiente para uma família grande. Tina is very thin. She doesn't eat enough. Então, a Tina ela é muito magra, ela não come o suficiente. You don't eat enough fruit. You should eat more. It's good for you. Então, você não come fruta o suficiente. Você deveria comer mais. É bom para você. It's late, but I don't want to go to bed now. I'm not tired enough. Então, está tarde, mas eu não quero ir para a cama agora. Eu não estou cansado o suficiente. Lisa isn't a very good tennis player because she doesn't practice enough. Então, a Lisa não é uma boa jogadora de tênis porque ela não pratica o suficiente. Próximo exercício. Complete the sentence use enough with the words in the brackets, ok? Bom, vamos lá então. As respostas. We haven't got enough money to buy a car. Nós não temos dinheiro suficiente para comprar um carro. This knife isn't sharp enough to cut tomatoes. Então, essa faca não é afiada o suficiente para cortar tomates. The water wasn't warm enough to have a bath. Então, a água não estava quente o suficiente para tomar um banho. Have we got enough bread to make sandwiches? Então, nós temos pão suficiente para fazer sanduíches. We played well, but not enough to win the game. Então, nós jogamos muito bem, mas não o suficiente para ganhar o jogo. I don't have enough time to read newspapers. Eu não tenho tempo suficiente para ler jornais. Pessoal, então é isso. O enough significa suficiente, ok? Então basta você memorizar que o substantivo vem depois e o adjetivo vem antes. E aquelas estruturas, né? Enough for, então suficiente para alguma coisa ou alguém. E o enough to, suficiente para alguém, o suficiente para fazer alguma coisa. O enough basicamente significa suficiente. Você só precisa memorizar algumas regras de como que você vai colocá-lo na frase. Ok, guys, that's it. Thank you so much. See you next class. Bye bye.